vocês. Vamos começar nossa videoaula de hoje. Essa é a terceira videoaula, né? Do ensino remoto 2021. E a nossa videoaula de hoje será sobre os comparative adjectives, né? São o comparativo, que é o comparativo dos adjetivos, tá? Então, o comparativo, o próprio nome já está dizendo, você vai pegar duas coisas, dois termos, e vai fazer uma comparação. Mas, essa comparação, né, ela pode ser de igualdade, ela pode ser de superioridade, e pode ser de inferioridade, tá? Então, vamos lá, os graus dos adjetivos. Os adjetivos, além de qualificar substantivos, né, também fazem comparações. Em inglês, os adjetivos possuem 3 graus de comparação. O grau normal, o grau comparativo e o grau superlativo. Nós, nesta videoaula, só vamos dar o grau comparativo. Claro que o adjetivo no grau normal, porque o adjetivo vai aparecer lá no grau normal para que a gente possa colocar ele no comparativo, seja de igualdade, seja de superioridade. Então, ele deu um exemplo aí, em grau normal, beautiful, ou beautiful, né? Beautiful está no grau normal, mas se eu quero colocar no comparativo, eu vou botar igualdade, as beautiful as. No comparativo de superioridade, more beautiful than. E no superlativo, que a gente vai ver em uma outra aula, que é the most beautiful. Mas depois a gente vê, nós vamos focar no comparativo. Comparativo, veja, no grau comparativo, a comparação é feita entre dois substantivos, ok? Eu já falei, entre dois termos. Por exemplo, João é tão alto quanto Pedro. Eu estou comparando João com Pedro. E qual é o tipo de comparativo? Comparativo de igualdade. Os dois são altos, né? Existem duas formas que podemos usar para fazer as comparações, são elas. Vamos lá, o comparativo de igualdade. Em inglês, em inglês se usa esse esquema. As mais o adjetivo mais as. Tá? Nesse caso, é quando nós queremos dizer que duas coisas são iguais ou semelhantes. Lembra de João é tão alto quanto Pedro? Os dois são semelhantes, os dois são iguais, né? Então, eu botei, John is as tall as his wife. João é tão alto quanto sua esposa. Eles são iguais na altura, né? Todos os dois são altos. She speaks French as well as the rest of us. Ela fala francês tão bem quanto nós. Susan is as beautiful as Rose. Susan é tão bonita quanto Rosa. Okay? Então, no comparativo de igualdade, nós usamos esse esquemazinho aí. As, adjetivo e as. Por isso que está aí. As tall as well as beautiful as. Tá? Agora, quando a gente vai colocar o adjetivo no comparativo de superioridade, a gente tem que ter cuidado. Primeira coisa que nós devemos fazer é olhar o tamanho do adjetivo, tá? Se o adjetivo ele é curto ou se o adjetivo ele é longo. Adjetivo curto, pequeno, adjetivo longo ou adjetivo grande, tá? Então, eles são diferentes. Para o curto, a gente vai usar uma forma, e para os adjetivos longos, nós vamos usar outra forma. Então, primeiro nós vamos ver o curto. Aí ele está dizendo que é o adjective mais than, usado para comparar duas coisas, pessoas, dentre outros. Nesse caso, um sempre irá prevalecer, ou seja, ser mais do que o outro. Iremos usar o comparativo de superioridade. E no comparativo de superioridade, precisamos, olha o que eu falei, olhar o tamanho do adjetivo, se curto ou longo. Veja, o comparativo de igualdade não precisa olhar tamanho. Vai ser tão quanto. Então, vai ser as, o adjetivo as.
sem problema, a gente não vai olhar tamanho. Mas, quando a gente vai colocar no comparativo de superioridade, a gente precisa olhar se o adjetivo é curto ou se ele é longo. Então, se o adjetivo for curto, o que é que a gente tem que fazer? A gente pega o adjetivo e acrescenta no final dele o sufixo er, e depois coloca than, que é o segundo termo da comparação, que than significa que ou do que. Então, vamos lá. Para os adjetivos curtos, a regra é acrescentar er. Olha aí, small, para um adjetivo pequeno. Então, eu quero colocar no comparativo de superioridade smaller. Vou colocar o R no final dele. Se a palavra já termina com a vogal E, apenas acrescenta-se o R. Então, se o adjetivo termina em E, eu só vou acrescentar o R. Então, mais. Repare que eu só coloquei o R. Se a palavra termina em Y, precedido de uma consoante, ou seja, se a palavra terminar em Y, mas atrás do Y, se vier uma consoante, então nós devemos retirar o Y e acrescentar o IER. Foi o que aconteceu aí em happy. Repare que tem PY. P é uma consoante, Y. Então, o que é que ele fez? Tirou o Y e colocou o IR, happier. Né? E a quarta e última, todas as palavras que tiverem a terminação CDC, que é consoante, vogal e consoante, deverão ser a última letra dobrada. Então, se o adjetivo terminar em consoante, vogal e consoante, eu vou repetir, então, dobrar a consoante final e acrescentar o R. Big, repare que B é consoante, I vogal, G consoante. O que é que ele faz? Repete a consoante final, que é o G, e acrescenta o R. Bigger, tá? Bigger. Isso para o comparativo de superioridade dos adjetivos. Vamos a exemplo, olha. Repare que o adjetivo aí dessa frase é old. Repare que está dentro do parêntese old, lá no final. Então, vem aqui. Peter is older than Robert. Então, old é um adjetivo curto, eu acrescento o R e coloco o segundo termo da comparação, que é than. Então, Pedro é mais velho do que Roberto. Veja que esse R que a gente coloca como sufixo, né, da palavra, é o que significa para a gente em português mais. A palavra mais. Então, old é velho. Então, older, mais velho. Bob is nicer than John. Veja, mais termina em E, então eu só vou acrescentar o quê? O R e o segundo termo da comparação, que é than. Então, Bob é mais legal do que John. Tá vendo que o R significa mais? Nice é bacana, legal. Então, nicer, mais legal, mais bacana. O próximo exemplo, vem dentro do parêntese, o adjetivo happy. She was happier than us. Ó, she was happier. Repare que ele tirou um Y e acrescentou IR e veio o segundo termo da comparação dela. Então, ela era mais feliz do que nós. Tá? E o último, que é big, repara que a consoante vai consoante. Então, o que foi que ele fez aqui no adjetivo? Ele repetiu a consoante final, o G, e acrescentou o ER, e o segundo termo da comparação, que é than. Então, my dog is bigger than yours. Meu cachorro é maior, desculpa, meu cachorro é maior do que o seu, tá? Então, adjetivo curto, a regrinha é colocar ER. Mas se o adjetivo terminar em E, só acrescento o R. Se o adjetivo terminar em uma sequência de consoante, vogal e consoante, você repete a consoante final e acrescenta o R. E se o adjetivo terminar em consoante mais Y, né? Eu tiro o Y e acrescento o IR. Mas não esqueçam de colocar o than na frase, porque o than é o segundo termo da comparação, que quer dizer que ou do que. Agora, vamos para os adjetivos longos. Quando o adjetivo ele é longo, ele é grande, o que é que eu faço? Eu vou seguir aquele esquemazinho aqui do slide. Veja, primeiro eu vou usar more,
Depois, o adjetivo normal. O que quer dizer normal? Eu não vou acrescentar nada nele. Ele vai aparecer aí da forma como ele é escrito, normalmente. E o segundo termo da comparação, que é them. Então, vai ficar more, adjetivo, e them. As regras para os adjetivos longos são mais simples, como, por exemplo, não é necessário usar as regras de terminação. Então, foi o que eu falei. O adjetivo, eu não posso acrescentar nada no adjetivo longo. O adjetivo longo ele permanece da mesma forma. Veja aí um exemplo com o adjetivo beautiful, que é bonito ou lindo. Então, assim, Carol is more beautiful than me. Ó, more, tá vendo lá do esquema? Beautiful, veja que a palavra beautiful não tem acréscimo nenhum. Than me, Carol é mais bonita do que eu. This house is more comfortable than more, do esquemazinho aqui de cima, adjetivo comfortable, veja que não há acréscimo nele, comfortable, than that is. Então, essa casa é mais confortável do que aquela. Okay? Então, não, no adjetivo longo, no adjetivo grande, a gente não acrescenta letra nenhuma, terminação nenhuma, sufixo nenhum. Ele é normal, tá? E outra coisa que vocês precisam e muito ver, né, é a questão dos adjetivos irregulares, né, no comparativo de superioridade. Isso acontece em português. Por exemplo, se eu coloco Maria, para a gente completar essa frase, Maria é, pontinhos, Joana, e boto dentro do parêntese bom. Então, eu quero fazer uma comparação de bom com Maria e Joana. Se for no de igualdade, eu vou dizer que Maria, né, é tão boa quanto Joana. Né? Então, fica normal. Mas, no comparativo de superioridade, eu não posso, em português, dizer Maria é mais boa do que Joana. Está errado. Ao invés de ser mais boa, eu tenho que dizer que Maria é melhor do que Joana. Então, isso também acontece em inglês, por isso que são chamados de adjetivos irregulares. Eles são chamados de adjetivos irregulares. Então, bom, boa, bons, boas em inglês é chamado de good. Se eu for colocar um adjetivo no comparativo de superioridade, se o adjetivo for good, eu tenho que tirar o good e colocar no lugar o better, tá? Good se transforma em better no comparativo de superioridade. Veja que aí está sendo bem específico, comparativo de superioridade. E no comparativo de igualdade? Não tem problema, a gente usa o good, a gente não muda. E isso só acontece com o comparativo de superioridade. Bad, no comparativo de superioridade, eu tiro o bad e coloco no lugar o worse. Tá? Worse. Father e father. Pode ser escrito com A ou com U. Tá? Father. Então, veja, esses adjetivos, eles são irregulares, eles precisam, no comparativo de superioridade, serem substituídos, né? O good por better, o bad por worse, e o far por farther. Tá? Eu preciso fazer isso. Então, veja um exemplo. Love is better than money. Quer dizer, o amor é melhor do que dinheiro. Veja que o adjetivo que está aqui dentro do parêntese é good. Então, good, no comparativo de superioridade, ele se transforma em better than. Lembrando que sempre que você fizer a comparação entre dois termos, no comparativo de superioridade, vocês precisam usar esse segundo termo da comparação, que é o than. Okay? Então, só revisando mais uma vez,
Comparativo de igualdade, a gente usa, tá? A gente usa o esquemazinho as mais adjetivo mais as. Mas quando nós formos colocar um adjetivo no comparativo de superioridade, a gente precisa primeiro observar o tamanho do adjetivo, se ele é curto ou se ele é longo. Se ele for curto, você acrescenta o ER, mas se ele terminar em E, você só acrescenta R. Se ele terminar em consoante mais Y, tira o Y, coloca ER. E se ele terminar na sequência consoante, vogal e consoante, você repete a consoante final e acrescenta o ER. Mas se o adjetivo for longo, primeiro você coloca more, depois o adjetivo no grau normal, depois o than. E precisamos aprender esses adjetivos irregulares, porque no comparativo de superioridade eles se transformam, né? O good se transforma em better, o bad se transforma em worse e o far se transforma em farther. Tá? Bem, vamos agora à atividade do livro, da página 102. Tá? Agora, leia a parte de um resumo de Divergent. Divergent é sobre um livro ou um filme. Então, substitua a estrelinha com as ou them para completar o texto. Então, o que é que você vai fazer? Você vai olhar esse texto aqui e onde tem a estrelinha, você vai colocar ou as ou them. Ok? Ou as ou them. Sexto, combine os itens abaixo. Escreva as respostas no seu caderno. Você vai combinar os itens abaixo. Então, você vai colocar aqui a letra A. When one element is compared to another, we use. Bem, quando um elemento é comparado a outro, nós usamos. Aí você vai olhar qual desses dois aqui é que você vai usar. Quando nós comparamos um elemento com outro. Comparamos um elemento com outro. O que é que a gente usa? É esse, as mais adjetivo mais as brave as good as. E a letra B, when two elements are equal in comprehension, we use. Quando dois itens são iguais na comparação, nós usamos. Aí você vai dizer se é um ou se é o dois, ok? Sétimo, que é a atividade da página 103. Copie o gráfico abaixo no seu caderno. Então, substitua a estrela com a resposta apropriada para aprender as regras ortográficas para o comparativo dos adjetivos. Então, o que você vai olhar? Ele começou aqui, ó. Older, né? É a junção de old mais ER. Younger é a junção de young mais ER. Longer é a junção de long mais ER. E agora, short, como é que ele vai ficar aqui? Como é que ele fica cá? Tá? Então, aí você vai colocar a mesma coisa, você vai fazer para os demais. Ok? Bem, oitavo, coloque os adjetivos abaixo no comparativo de superioridade como um exemplo. Observe o tamanho do adjetivo. Então, ele já fez um aqui, o adjetivo strong, ficou stronger. Easy, como é que easy vai ficar no comparativo de superioridade? E hot, e bad, interesting, large, expensive. Aí você vai colocar como é que ele fica no comparativo de superioridade, ok? Bem, gente, a aula, a gente finaliza aqui. Espero que vocês tenham entendido como colocar um adjetivo no comparativo tanto de igualdade quanto de superioridade. Qualquer dúvida, procure o professor, me procure, tá? E até a próxima aula, se Deus assim permitir. Um forte abraço para vocês.